Salgado, que quem fala é o Daxman, episódio de Ark Abyss. E bom, galera, já começamos o episódio aqui fugindo de um basilisco. Eu estava farmando ali um pouquinho de bola de gás condensado, inclusive acabei descobrindo uma coisinha, e um basilisco do nada começou a me perseguir. Eu nem vi ele, na verdade, eu apenas escutei a música tocar. Eu upei aqui alguns níveis no Carnotauro, eu também upei bastante nível para conseguir fazer dar tranquilizante e acabei encontrando um Ravenger macho, porém está muito longe da base e não consigo domesticar ele agora, mas eu vou deixar ele vivo aí, depois voltar aqui. E o que acontece? Acabei descobrindo uma coisinha ali sobre a bola de gás condensado que eu não sabia. Eu acho que dá pra dar a volta aqui pela direita, não consigo chegar lá. Aquele local que você extrai o gás, eu sabia que ele dá um debuff. Caso você fique muito tempo lá perto, por conta que o gás está saindo, né, hipoteticamente, você pega um debuff temporário de 10 segundos, se não me engano, que é bem similar àquele que o cogumelo te dá de sufocamento. Mas, eu estava farmando ali o gás condensado, e acabei descobrindo que mesmo com a máquina de extração, ainda te dá o debuff aí de gás, né? Só espero que ele não venha aqui, porque eu sempre venho aqui, esse bicho nunca esteve por aqui. Como é que ele veio parar aqui, eu não sei, ele deve ter spawnado. O gráfico, se eu não me engano, tá no baixo aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o gráfico. Pronto. Dá pra ver a diferença já aqui no mapa, aumenta a vegetação e tudo mais. Mas enfim, como eu vinha dito pra vocês, é que o local de extração, se é a máquina, você consegue pegar o debuff tranquilamente. Mas já com a máquina, ela basicamente, acho que tem um rompimento em alguma mangueira e o gás começa a vazar. Eu vou ficar aqui perto um pouquinho, só pra vocês verem, enquanto eu upo aqui e aprendo alguns engramas, ó. Vou ficar aqui um tempinho só pra vocês verem esse debuff. Eu não sei se já mostrei pra vocês, mas provavelmente eu não mostrei ainda o debuff pra vocês. Eu upei aqui, ó, tudo que eu precisava upar em vida e peso. E agora finalmente podemos aprender aqui o dar tranquilizante e começar a domesticar nosso primeiro urso. Esse item eu queria muito fazer para testar. Eu não sei como é que eu utilizei ele ainda, então é basicamente uma arma que pode sair pela culatra do tiro. A cela de rato rolante. Tem muita coisa que eu preciso aprender, mas muita coisa mesmo. Porém, está faltando aqui agora é pontos de engrama, tá? Eu tenho bem pouco ponto de engrama para tudo que eu preciso. Eu acho que tudo que era importante aqui previamente eu já aprendi, por enquanto. Mas eu preciso aprender mais alguns itens aí para fazer uma pré-base, então não aprendi praticamente nada para construção. E vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Vocês estão vendo? É como se tivesse um rompimento aqui na mangueira, algo do tipo, e aparece o debuff lá em cima. O debuff de intoxicação, por conta do gás, até lá ficar piscando assim em escuro, e ali tem também o sufocamento, como vocês podem ver. Aparece aqui meio bugado, mas depois de um tempo a máquina volta ao normal e ela volta a produzir o gás tranquilamente. Eu não sei realmente por que isso acontece, mas é algo bem interessante. Eu não sabia e eu fiquei aqui um tempo, deixei o celular parado por um tempo, e eu vi o celular piscando, eu falei, alguma coisa aconteceu. Mas realmente é disso aqui, ó, um debuff que aconteceu aqui enquanto farmava o gás. Vocês podem ver aí, ó. Depois sai de um tempo, então não tem que fazer nada. Deixa aí que depois o tempo mesmo vai agir e tu vai ficar tranquilo. Vamos para a base agora, para nós começarmos a fazer a sala do urso, fazer também alguns dar tranquilizantes. Eu tenho um pouco de carvão já feito, que eu fiz há um tempinho, que eu consegui fazer pólvora e fazer um pouco de munição tranquilizante. O urso, ele tem pouca vida e muito topor, então para domesticar ele é um pouco chatinho. Eu até poderia domesticar ele, arrastando cadáveres para ele, como vocês sabem, criaturas carnívoras recuperam a vida rapidamente dessa forma, mas seria muito mais trabalhoso, então vou upar aqui é um pouco mais tranquilo. Esse local aqui é o local que tem a ponta Z, tá? É bem próximo da ponta Z. Eu só me esqueci de um fato. Olha o que nós temos ali, mais um basilisco. Esse basilisco está aqui já tem um tempinho, da última vez que eu vim aqui, ó. Mas eu não vou nem dar bola para ele, só correr aqui, ó. Ele nem saiu da toca, enfim. E olha só, esse aqui será o urso que nós iremos domesticar. É uma fêmea, nível 115. Esse urso está aqui desde aquele momento que eu domestiquei o Ravenger, então tem muito tempo que ele está aqui. Eu só não havia mostrado para vocês o nível dele, mas acho que eu já havia mostrado que ele estava aqui. Eu só não me lembrava que era uma fêmea. Por que eu digo isso? Pra quem não lembra, no episódio passado acabou spawnando um urso fêmea bem próximo de nós ali, onde domesticamos o Carnotauro. E é uma fêmea também, nível 55. E eu jurava que esse urso verde aqui, verde com azul, seria macho, assim eu conseguiria fazer um casal. Mas pelo visto são ambas fêmeas. Ela está aqui ainda, eu não matei ela, deixei ela aqui para domesticar ela no futuro, mas como é fêmea também eu vou ter que matar posteriormente. Ali, ó. Tá vendo? É uma fêmea também.
vou ter que refazer a armadilha ali, fazer 2 paredes, então vamos pra base rapidão ali pra começar a craftar os itens. Finalmente estamos aqui na base, conseguimos aqui craftar o que faltamos. E vamos lá, vai ser um processo um pouco demorado. Para fazer a munição tem que fazer um pouco de pólvora, então temos que começar fazendo um pouco de pólvora para fazer a munição e logo em sequência fazer um pouco mais de narcótico. Olha só, a asa, eu posso fazer a asa ali. Vou testar como é que é, para utilizar ela na verdade. Vai 2 paredes aqui, ó. E cadê a cela? Faltando mais couro. Pronto. Celinha feita do urso e também aqui a parede para refazer a armadilha. Eu pensei que eu tinha um pouco mais de carvão, sendo bem sincero, mas pelo visto não é tanto como eu pensava. Então eu vou ter que colocar aqui, acender as fogueiras e acender a forja também, para fazer um pouco mais de carvão. O carvão atualmente eu vou utilizar apenas para fazer essa munição específica, que é a munição aí tranquilizante. Mas no futuro eu vou ter que utilizar carvão para fazer munições de torreta também. Cara, eu tenho muito menos narcótico do que eu esperava, hein? E pra fazer munição tranquilizante sempre gasta bastante narcótico. Vou ter que fazer um pouco mais de narcótico. Essa asinha aqui, ó. Metal e gema azul. Pra fazer ela não é tão caro. E eu acho que ela não tem durabilidade, porque ela é um item que você equipa no peitoral. O rifle também. Aqui vai 12 pólvoros e pra fazer a munição não vai pólvora. A munição tranquilizante não vai pólvora, vai apenas metal e narcótico. Esse item aqui realmente não tem durabilidade, ó. É como se fosse um skin que você equipa no peitoral. Isso é interessante, isso aqui é bem interessante. Eu quero testar para ver como é que funciona, para eu ter um pouco mais de segurança quando eu for utilizar ele fora da base. Ah, isso mesmo, arrastou, colou. Vamos fazer alguns pré-testes aqui para ver como é que tá funcionando. Porque eu tô bem curioso para ver como é que é. Isso aqui eu sei que é um planador, só que eu não sei exatamente como é que funciona ele. E eu quero ter um pouco maior de segurança para conseguir sair da base utilizando ele. Utilizando paraquedas, o planador. Nossa, é muito fácil ativar. Pulou, ativou. Pena que no modo câmera orbital não funciona. Terceira pessoa funciona? Será que dá pra printar o plano? Ah, nossa, não funciona também. Poxa, isso aqui é um pouco chato, hein? Olha só, não funciona na terceira pessoa para utilizar o planador. Isso aqui é um pouco chato. Oh, ah, tá. Não é tão complicado de controlar não, tá? Não é tão complicado de controlar. Já é um ponto positivo, principalmente porque estamos aqui na tela do telefone, né? Agora tem um problema, como é que mergulha com esse planador? Porque eu sei que dá pra mergulhar com ele. No PC, para mergulhar com ele, é apenas correr, né? Shift. Aqui eu não sei. Estou clicando na tela, para ver se ele mergulha, né? Daquele mergulho com o planador, mas pelo visto eu não consegui até agora. Estou clicando 2 vezes aqui no botão de correr para ver se eu consigo. Calma aí. Aqui, poxa, desativou. Ah. Mergulhar eu não consegui ainda, mas pelo visto é para ativar e desativar. Clicando no botão de pular. É bem fácil ativar, como vocês viram. Eu pulei sem estar em local alto e já ativou o planador. Então é bem fácil utilizar. Não tem durabilidade. Nossa, isso aqui vai ser muito bom, tá? Utilizar paraquedas, planador. Vai ser muito fácil locomover. Picareta de escalada. Agora sim. Mas enfim, eu não vou testar ele muito por agora. Vamos apenas começar a fazer aqui as munições para fazer o real objetivo de hoje, que é domesticar o urso. O urso consegue formar frutas, fibra e tudo mais, só que eu quero realmente ele para combate, tá? Pelo visto eu consigo fazer aqui poucas munições, apenas 12, então vai ter que fazer 24 munições narcóticas, já que é o dobro. Mas eu não sei se é suficiente para conseguir domesticar ele, tá? Eu acho que vai ser pouco. Vou aqui fazer o corte de cabelo novamente, tem que fazer isso todo episódio, porque sempre cresce rapidamente, como eu já disse para vocês. Mas enfim, eu também quero ver se dá pra pintar o planador, porque eu estou bem curioso mesmo se dá pra personalizar ele. Vou fazer aqui já a munição narcótica, é 24, como eu disse pra vocês, é o dobro, né? Então dá pra fazer aqui bastante munição, mas eu acho que não será suficiente pra conseguir domesticar o urso, tá? Como eu havia dito, o urso ele tem muito porra e pouca vida. Caso não dê, eu venho aqui na base, pego um pouco de munição, tem a besta aqui, ó, a besta equipada com flecha narcótica. Eu pego aqui um pouco mais também de flechas, já tenho craftadas. Tá vendo? Tem um pouquinho de flecha aqui. E acho que consigo fazer um pouco mais narcótico. Eu acho, hein? Consigo fazer um pouco mais narcótico.
Vou dar uma olhadinha aqui na minha caixa de armazenamento. Se eu tenho um pouco mais de cogumelo e de frutinha narcótica. Tem carne podre aqui dentro? Sobrou bem pouco. Tem carne podre aqui não. Aqui era pra ter um pouco de carne podre que eu havia guardado. Cogumelo tem, ó. Cogumelo. E aqui nós temos o quê? Nem um pouquinho de carne não tem. É, pois é. Aqui eu estava cozinhando engrenais, ó. Para os tech que eu acabei matando com o Carnotauro. Eu consegui upar. E eu pretendo upar aqui um pouco mais de estamina. E colocar mais ou menos uns 400 aí de peso. Então vai precisar upar um pouco mais. Até agora aqui só a série de Carquinos, que eu sempre chamei de Craquinos, tá? Vamos pegar aqui já o Ravenger. E vamos lá prender o urso. Para prender o urso, eu vou utilizar aquele mesmo método de correr e saltar com o Ravenger, porque o Ravenger consegue saltar e o urso não. Se o Carnotauro caiu naquela armadilha, o urso também cai, tá? Então não vai ter muita distinção, não. Se o Carnotauro conseguiu cair lá dentro de um espacinho de 1 por 1, o urso também consegue. Mas eu fiquei um pouco triste porque eu realmente achei que era um macho aquele urso. E eu poderia fazer um casal já bem fácil, mas pelo visto eu vou ter que procurar um macho depois aí. Já que a fêmea ali, são duas fêmeas na verdade. Pelo visto, nós não temos nada aqui que pode atrapalhar a domesticação, só criaturas herbívoras mesmo. Isso é muito bom. Agora você refazer a armadilha aqui, ó, já tem até uma Alves ali, ó. Então, basicamente, tem a armadilha que já é a comida do lado, ó. Tem a Alves aqui já que vai servir de alimento pro urso. Cara, eu estou utilizando muito essa armadilha aqui, né? Pelo visto, eu fiz em um local bem bom. Eu me esqueci Ravenger, Carnotauro e agora vai ser o urso. Armadilha bem útil. Apenas refiz a parede que eu quebrei. Se eu tivesse a Criopode, nem a parede eu precisava refazer, né? Vou encostar aqui perto, ó. Ele é bem territorialista, agora você vai correr. A Avenger ele é muito mais rápido que o urso atualmente, já que esse urso selvagem ele não vai conseguir pegar uma alta velocidade. Vou ter que ir correndo e parando, ó. Correndo e parando. Eu vou fazer isso porque tem muita criatura herbívora aqui, ó. Eu não quero que o urso entre em confronto, apesar que o urso é bem diferente do Carnotauro. Quesito. Vou dar a volta aqui pela esquerda, depois pra ele seguir reto. Poxa, parou? Você é bem no contra, né? Bora? Cara, esse urso aqui é muito bonito. Estou até pensando em fazer essa armadura de metal, pintar ela na verdade, combinando com esse urso aqui, tá? Verde com azul. Você vai vir aqui, escutar bem, tá vendo? Tá vendo? E você pular. Pronto, caiu, ó, tranquilão. Agora vamos lá. Eu espero que a munição que eu trouxe dê, mas caso não dê, é bem pertinho aqui da base, eu vou lá. São apenas 24 aqui dados, mas vamos ver aqui, né? O topo dele eu acho que não é tão alto assim. Sem a lupa, cara, é bem chatinho de descobrir qual é o topo. Tem que fazer uma lupa. É, eu acho que ele não vai cair. Vou ter que ir na base buscar um pouco mais de flecha. Vocês vão iluminar aqui, ó. Quando eu voltar, se tiver alguma criatura carnívora aqui próximo, eu consigo enxergar. Não que seja um problema, mas eu quero saber se tem alguma coisa aqui por perto pra evitar que eu morra. Realmente, 24 dados tranquilizantes não foi possível derrubar. Cada dado tranquilizante causa mais ou menos 200 topor na cabeça. Então, quantos caras topor esse bicho tem? Fiquei um pouco curioso agora. Eu estou tentando frequentemente pegar a obsidiana, cair no teto, tá? Pra eu conseguir fazer aí uma lupa. A lupa precisa de muita obsidiana e eu não achei nenhuma fonte de obsidiana a não ser as que caem do teto ainda. Então eu preciso fazer aí mais uma tesoura, já que a minha vai quebrar em algum momento, ou fazer ou reparar. Consigo fazer também uma lupa. A lupa eu consigo exatamente medir quanto eu vou precisar de munição e tudo mais. Vou ter que fazer uma. Vou acumular um pouco mais de obsidiana.
Ah, tem um pouco mais de carne aqui, ó. Eu nem tinha visto. Ah, mas não é possível que não dê, né? Não é possível que não dê com essa quantidade aqui de flecha. Se não der, tá fazendo um pouco mais de narcótico ali, mas eu acho que dá sim. Uma quantidade muito grande. Não tem como não dar. A besta, a arco, como vocês sabem, sobe o topor lentamente. Então eu vou dar aqui alguns tiros na cabeça, né? Headshot. E aguardar um tempinho pra ver se vai subir o topor ou não, pra mim não matar ele. Como eu havia dito, eu poderia utilizar um método aí de ficar arrastando cadáveres pra ele comer e recuperar HP, mas isso é muito trabalhoso. Era mais fácil eu upar mesmo aí pra eu conseguir desbloquear o Dardo Tranquilizante do que ficar arrastando cadáveres pra ele. Porque o Carnotauro foi bem útil pra utilizar aí por um bom tempo. Agora você vai vir aqui e prosseguir, ó. Agora você cai, não é possível que não vai. Poxa, tá de sacanagem. Ah tá, finalmente caiu aqui, ó. Mesmo que o topor demore um pouquinho pra subir, demorou muito, cara. Muito mesmo. Caramba. Cadê a Ovis que tava por aqui agora? Agora eis a questão, cadê a Ovis? Aquilo ali é um Moschops ou é uma Ovis? Eu não consigo ver de longe. Ah, é a Ovis. É a Ovis sim. Opa! Debuff. Tome, tome. Agora sim, ó, cortando o debuff facilmente. Cara, como isso aqui é bom. Como isso aqui é bom cortar o debuff. Ele traga, ele só espera que ele não venha pra cá. Ele traga raptou que eu vi ali. Se aquele não raptou, eu tô maluco. Acho que ele foi brigar com o Trike, enfim. Vamos aqui começar a domesticação. Eu espero que não demore muito, apesar que o urso ele é bem chatinho para domesticar, tá? Ele sobe bem pouco porcentagem, assim como o Terezinho, uma criatura que é bem complicadinho de domesticar. E o Terezinho ainda por cima é pior, porque ele é herbívoro. Só cai coisa do teto, ó. Tem obsidiana? Tem não. Tem que você farmar obsidiana pra você fazer no mínimo uma lupa. Aí não pode morrer também, né? Mas enfim, vamos colocar aqui um pouco de carne nele, ficar aguardando até ele domesticar. Eu quero ver, inclusive, quantos caras que ele tem, porque é o bichinho que demorou, hein? O status dele também, a vida eu percebi que não é tão alta. Isso é muito topor. Pois é, muito topor. Dano não é tão alto, a vida é mediana. A estamina não importa muito, porque o urso não gasta muita estamina e o peso vai ser sempre mediano. Eu quero para esse urso aqui apenas vida e melee. Acho que eu vou colocar nele uns 5k de vida, talvez uns 7, talvez aí. Eu esperaria encontrar uma cela um pouco melhor, só que vai ser impossível encontrar uma cela de urso melhor. Principalmente quando você quer alguma coisa que você nunca consegue. E eu quero upar também o máximo de melee possível, tá? Eu não vou utilizar... Vai ter que acostumar com isso. Eu não vou utilizar pra nada fora combate esse urso. Pra farm eu vou utilizar às vezes, né? Já que ele vai ter muito melee, ele vai servir pra farmar frutas, fibra e tudo mais. Mas esse não vai ser o foco dele. O foco dele vai ser um tanque. Então eu vou upar aí um pouco mais de 5k de vida e o máximo de dano possível. Então olha só, subiu 20% aqui, eu já volto com vocês. For passando aqui. Cara, isso aqui é absurdo. O urso apareceu aqui do nada. Deu apenas tempo de apertar aqui no botão de gravação porque eu quase morria. Vocês veem qual o dano que o urso consegue causar. O urso morde rapidamente, causa um dano muito alto. O Ravenge, ele morde muito lento. Sozinho, o Ravenge é muito ruim. Apenas pela locomoção mesmo. E ainda falta um pouquinho pro urso domesticar, então enquanto isso eu vou recuperar aqui a vida do Ravenger, forçando ele a comer. E volto com vocês já já quando estiver domesticado. E pronto, finalmente domesticado com sucesso, ó. Cara, esse urso é muito bonito, azul com verde. Uma coisa que eu acho muito da hora é essa diferença que nós temos entre os mapas, né? Cada mapa nós temos um padrão de cor, criaturas com cores diferentes, cara. Eu acho isso incrível no Ark. Mas enfim, pelo visto não tive muita sorte. O melee veio interessante, praticamente dobrou, mas a vida praticamente não mexeu. Acho que nem mexeu na vida, aparentemente ali. Subiu o topor, eu não sei como é que tá o peso, porque eu não me lembro, e a estamina subiu também um pouquinho. Então, olha só, os status dele não ficaram tão ruins assim, porque a vida é o de menos, eu posso upar a vida. O melee é mais interessante, então veio até que interessante ali o upgrade no melee. E olha só que urso lindo, cara. Que urso lindo. Uma ursa, né? Na verdade é uma ursa.
colocar um nome dela depois. Eu quero pintar a cela. Eu quero pintar a cela, pintar a armadura, fazer várias coisas aqui, mas por enquanto vai ter que esperar um tempinho aí, já que nós temos aí que começar a estabilizar. Eu quero utilizar ela para matar algumas criaturas aí como espino, talvez carquinos, e tentar também matar o basilisco, só que o que me deixa um pouco inseguro é a questão da cela. O urso, eu sei que o urso é forte de natureza, tá? Eu já utilizei muito o urso é uma máquina de matar e juntamente comigo ele vira aí um carrasco do caos, não tem como. Mas o que realmente me preocupa é a questão da cela, já que ele vai tomar muito dano. Então acho que eu vou ter que investir um pouco mais aí em vida, já que eu não tenho uma cela boa por enquanto. Mas enfim, vou esperar amanhecer, como vocês viram aí o dia, tá 90% noite e 10% dia, então vai demorar um pouquinho ainda e eu já volto com vocês. E finalmente, após 40 minutos aqui, ó, 50/50, ó, dia e noite agora estão iguais. Então, esperei, se não me engano, foram mais ou menos 1 hora que eu esperei quase pra passar, né, aquele período, já que são 3 dias em cada período. O urso upou aqui alguns níveis apenas estando parado e eu vou aumentar aqui um pouquinho a acessibilidade porque está bem ruim aqui pra jogar. Vou aumentar aqui um pouco a acessibilidade só pra tentar melhorar um pouquinho. E o urso upou aqui alguns níveis apenas parado. E eu estou achando que nós estamos em dia de evento, tá? Porque está upando muito aqui e farmando muito recurso. Então provavelmente está com 2x aqui, porque tem evento. Mas enfim, vamos lá testar o urso para vocês verem como é que é essa gracinha aqui. A partir de agora eu vou ter que me acostumar a sempre sair da base utilizando o Bulldog. Porque a luz que tem nas costas, toda vez que você ataca, ela sai. Vou colocar aqui no neutro esse modo aqui, ó. Só para caso o Raptor me desmonte. Ele mata o Raptor. Tá no neutro. Então, quando eu ataco, essa luz que eu colo nas costas, ela descola. Então, a partir de agora, eu vou ter que começar a acostumar a andar pelo mapa aí com Bulldog ou com Shiny Horn, que nem domestiquei ainda. Eu vou ter que ir lá domesticar alguns Shiny Horns. Olha só isso. A velocidade dele máxima é essa aqui por enquanto. Não vou nem matar esse Ravager aqui, ó, porque se tiver algum macho nível interessante, eu vou domesticar. Essa aqui, por enquanto, é a velocidade dele máxima. Quando está pesado, fica um pouco pior, como vocês sabem. E eu quero testar agora o dano. O urso consegue atacar enquanto corre. E como vocês podem ver, ele tem 2 ataques diferentes. Um é para farmar mel e o outro é apenas um rugido. Vamos ver o dano dele. O Stego tinha 1.300 de vida. Então ele conseguiu matar ele com tranquilidade, sem perder praticamente nada de vida. E o urso também consegue farmar. Agora chegou o momento exato de testar uma coisa. Eu quero ver com o urso se ele consegue farmar betoxina daquele cogumelo, já que o urso consegue farmar arbustos, né? É bem aqui mesmo, ó. Não quero parar pra não tomar debuff, pegou. 14 betoxinas, então pega mesmo, hein? Cogumelo tóxico dropa betoxina. Interessantíssimo isso, ó. E flor rara também, tá? Flor rara e betoxina, pelo visto. Tá vendo? Nossa, muito bom isso aqui. Flor rara e betoxina. Agora finalmente eu posso domesticar a abelha, caso eu encontre. E vai ficar muito mais fácil. Já que eu testei o urso padrãozão, vamos upar aqui agora um pouco de vida. Aproveitar que nós estamos aqui próximo da planta que recupera HP. E começar a upar também aqui um pouco de melee. Pelo visto a vida não upa tanto assim como eu esperava. E olha só o farm. Muito cogumelo aqui. Pra conseguir fazer em narcótico, né? Realmente, hoje nós estamos em dia de evento, porque o farm tá bem alto. Então provavelmente tá em dia de evento. Como vocês podem ver o cogumelo, eu consigo farmar muito mais cogumelo do que farmar frutinha narcótica. Mas é a mesma coisa, basicamente, para utilizar. Então não importa muito para utilizar para fazer narcótico, é a mesma coisa. Por enquanto eu vou jogar isso aqui fora. Eu não vou guardar nada disso aqui não, mas eu preciso guardar muito cogumelo para cortar debuff e tudo mais. Mas enfim, para cortar o debuff do cogumelo azul, se eu não me engano é esse amarelo e esse azulzinho aí, ó. Que é aquele cogumelo que dá debuff lá no mapa do bioma azul. Então tem que ter 2 cogumelos na barra de atalho para cortar aquele debuff, ao invés de ter apenas um aqui no mapinha verde. Aqui é o caminho que vai lá para aquele local que nós nascemos pela primeira vez, como vocês sabem, ó. Tem craquinos, espino, mas por enquanto não é o momento certo de nós irmos para esse local aqui não. Por enquanto não. Tanto a mordida como a patada não farmam madeira, tá? Nem madeira nem palha. Aqui para a esquerda é o rugido e a patada é para formar mel. Mas aqui nesse mapa eu não sei se tem alguma colmeia exposta. No mapa do The Island nós temos as colmeias expostas. No Scorched nós não temos. Então aqui eu não sei como é que funciona. Se tem ou se não tem a colmeia exposta em algum local. Caso não tenha, não tem problema também, porque nós temos flor rara agora.
E com Flor rara nós podemos domesticar aí a abelha. Esse local aqui eu me lembrava dele porque eu encontrei ele sem querer à noite. É a primeira vez que eu vim aqui. Aqui tem muita criatura herbívora. No começo eu vou farmar criaturas herbívoras para upar o urso e depois eu vou começar a procurar criaturas carnívoras. Minotauro, outras criaturas que eu mostrei para vocês como espino e tudo mais. Inclusive, o pessoal comentou que as criaturas aberrantes não tomam dano de radiação. Mas o Ravager, até onde desceu o Ravager, nós não temos o Ravager aqui em Luís. Então todos os Ravengers, hipoteticamente, seriam Ravengers aberrantes. Da última vez eu tomei dano com o Ravager lá naquela caverna do obelisco, né? Então isso é um pouco complicado. Até onde eu sei não tem nenhuma criatura aqui nesse mapa que não pisque. Não sei se tem a possibilidade de nascer alguma criatura que não pisque aqui. Vocês podem ver até o tatu aí, ele tem as marquinhas de luz no corpo dele, aqueles risquinhos de luz no corpo dele. Pra upar aqui a princípio vai ser tranquilo. Os primeiros 15 níveis, 20 níveis aí, tem criaturas herbívoras, mas depois vai ficar um pouco mais complicado. Eu queria encontrar uma notinha, mas esse mapa aqui nunca se sabe onde é que tem uma nota, já que não tem lobo para domesticar aqui. Não tem lobo, não tem ruína. Então é um pouco difícil encontrar as notinhas aqui, é por acaso, literalmente por acaso. A última vez que eu encontrei uma notinha foi do nada. Eu passei e achei uma notinha. É aqui ainda. Cara, usar o urso é muito bom. Nossa, usar o urso e o rino são criaturas maravilhosas para utilizar. Esse mapa aqui é um mapa que não é tão poluído. Questão de pedra, vegetação. Pra você correr por aí, ó, é uma maravilha. Maravilhoso. Aqui tem Carnotauro, mas eu acho que eu já tinha matado. Pois é. Eu quero encontrar alguns raptores pra me testar se o urso vai conseguir matar os raptores antes deles me pegarem. Ou se vai precisar entrar em combate no chão. Ah, o dano dele tá muito bom, tá? O dano dele tá sendo muito bom, até porque o urso causa dano em área. Consegue morrer rapidamente, então esse dano dele tá bem interessante. Realmente é um déficit nele, né? É a cela. Infelizmente, não tem muito o que fazer não. Acho que eu vou upar o pace dele até chegar a 1k. Se não for complicado de upar, né? Talvez eu faça isso. A partir de agora eu vou ter que começar a fazer muito passeamento. Eu quero fazer uma pré-base em algum local, vou ter que fazer muito passeamento. Como vocês sabem, eu gosto muito de fazer bases que tem varandas, que tem sacadas. Então eu sempre utilizo aí parede de estufa. E nós temos um problema, que é o cristal. Eu não consegui farmar cristal com eficiência aqui nesse mapa, eu não encontrei nada que seja realmente eficiente, além do bioma azul, que é um pouco longe. E também nós temos aí abastecimento, que eu não sei se tem alguma reserva em algum lugar de abastecimento, eu acho que não tem castor aqui, mas a gente faz tudo manualmente. Quantos níveis eu upei? Nossa, eu upei até que muito aqui, ó. Por enquanto, a speed tá legal. Tem que upar um pouco mais de estamina e de peso. Ah, finalmente, olha só. Roupa de radiação. Roupa completa de radiação aprendida com sucesso. Torreta. Agora sim, né? Para aumentar mais a exploração. Sem preocupar com morrer. Bode gás, gema azul, polímero. Nossa, polímero. Como é que pega polímero nesse mapa? Se eu não encontrei obsidiana ainda, nem criaturas que dropam polímero orgânico. Mas enfim, por enquanto nós conseguimos avançar muito. Temos Flor rara agora e Bitoxina. Então a Bitoxina é tranquilo para manter a criatura dormindo e a Flor rara para domesticar uma abelha em algum momento. O urso, como vocês podem ver, além de combatente, ele consegue farmar muito e ser excelente para locomoção. Infelizmente o Ravager... Ah, que rápido. Infelizmente o Ravager aí ele não consegue lutar, apenas se locomover pelo mapa, mas o urso será uma locomoção um pouco mais interessante quando for por terra. O Ravager apenas quando for aí por locais altos. O Raptor, como vocês viram aí, não aguenta com o urso, então se eu conseguir ver o Raptor, eu consigo matar com tranquilidade, sem ser surpreendido aí e ser desmontado.
Vou ter que começar a utilizar o pet de ombro agora para começar a locomover pelo mapa com luz e eu sozinho consigo me virar. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.